Salve, salve, gente boa do meu Brasil varonil! Começou oficialmente o fim do mundo. Donald Trump tomou posse, já é presidente dos Estados Unidos, já tomou as primeiras medidas e o que esperar do governo de Donald Trump? Esse sujeito aqui, com essa cara, essa foto para você ter uma ideia do que esperar de Donald Trump. Essa é a foto oficial da presidência da República. Essa cara aí de vilão, de filme de terror, é a foto oficial do presidente. Sabe aquela que fica no quadro, na parede, que todo presidente tira ali com a faixa, tal, bonitinho, posando assim, simpaticão? Então, essa aí é a foto que foi escolhida por Donald Trump para ser enviada para todas as repartições nos Estados Unidos. Aguenta que vem por aí, nós vamos comentar isso, tá? Eu estou meio ausente porque, enfim, estou com reforma aqui e sim, estamos com reforma, literalmente estamos, né? Eu e Patrícia que estamos fazendo uma reforma aqui no escritório para dar uma melhorada em algumas condições aqui para a gente continuar fazendo esse trabalho contigo. Então sexta, sábado, domingo eu estava na obra e hoje também, não acabou, eu quase não faço vídeo. Agora são 8 da noite praticamente, eu estou gravando esse vídeo aqui, o Trump já tomou posse. Então vamos começar a falar sobre o que esperar, o que já aconteceu, porque ele já tomou medidas, tá? Já tomou medidas. Então o que esperar de Donald Trump e também o que ele já fez nesse primeiro dia, nessas primeiras horas de mandato. Vem comigo que eu te explico tudinho, que eu sou o Ricardo Mello, explicador geral da República. Estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E tá faltando até o crédito aqui, porque, enfim, tá bagunçado, estou trocando tudo aqui. Mas vamos lá, se puder e se quiser, participa do financiamento coletivo, é ele que mantém esse trabalho no ar. Você pode contribuir sendo membro, aqui embaixo tem um botão, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada. Também te convido a entrar no nosso grupo de WhatsApp, aqui embaixo. Tem o link na descrição, lá sempre chega primeiro o conteúdo, e te convido para conhecer o nosso canal de cortes, que também está aqui na descrição. Estamos quase atingindo a meta de 1.000 seguidores e 4.000 horas. Quase, falta pouco. Se inscreve lá, me ajuda aí, vai. Vamos nessa então. Seguinte, vamos falar sobre o que aconteceu já. Assim que Donald Trump tomou posse, virou presidente dos Estados Unidos, no discurso ali já empossado, ele declarou emergência na fronteira, que é relacionada à imigração, falou que vai mesmo taxar os países, que não era só promessa de campanha, que ele vai mesmo sentar a botina cobrando taxa aí de países que exportam para os Estados Unidos. Falou em expansionismo, ou seja, de conquistar novos territórios para os Estados Unidos, tomar a terra de outros países, falou nisso também. Não deu nomes aos bois, mas dias atrás ele deu, né? Então a gente pode comentar isso, né? Falou que a era de ouro começa agora. E aí vai começar também imediatamente, pelo que se sabe, uma caçada aos imigrantes. Inclusive tem um jornal aí lá dos Estados Unidos que vazou uma informação de que ia haver uma operação policial já amanhã. Não sei se vai haver mais porque o jornal vazou, né? Mas se não adiaram, amanhã deve ter uma operação na cidade de Chicago, que é uma cidade simbólica para os imigrantes brasileiros. Moram mais de 45.000 brasileiros em Chicago. E é uma cidade, assim, progressista, sempre votou nos democratas. Se não me engano, posso estar confundindo, mas eu acho que não estou não. O Obama é de Chicago, se não me engano, com quase certeza. Então, assim, é uma cidade que acolhe bem os imigrantes. Então, por isso tem muita gente lá. Eles chamam de santuário de imigrantes justamente por causa disso. Não tem xenofobia lá. Então tem muito imigrante estrangeiro lá e muitos brasileiros. Deve ter uns 45.000 brasileiros só na cidade de Chicago. E aí o que o jornal disse foi que vai rolar uma operação lá porque é uma cidade simbólica para os imigrantes. E eles vão atrás de imigrantes que têm a ficha criminal. Agora, se no meio do caminho encontrar alguém sem visto, vai junto. Então já começa amanhã, a operação já tem um monte de brasileiro, inclusive gente que deve ter apoiado o Trump, que amanhã, essa noite, não dorme. Porque amanhã pode acordar com a polícia na porta, levando embora para um campo de concentração, como aconteceu lá no primeiro mandato dele, aqueles acampamentos que pareciam campos de refugiados, né, jaulas, que eles colocavam os imigrantes, tratavam como bicho.
cobri muitas vezes voos de deportados que vieram lá dos Estados Unidos para cá, entrevistei muitos deles e eles contam histórias terríveis do tratamento desumano que eles receberam na época do governo Trump. Então, vamos acompanhar agora, mas essa medida de atacar rapidamente essa questão da imigração, que é uma questão que pegou muito durante a campanha eleitoral, durante a eleição, esse é um ponto que vai provocar necessariamente inflação nos Estados Unidos. Por quê? Porque se você tira o imigrante, para aquele serviço que o imigrante faz, geralmente o serviço pesado, a construção civil, a limpeza, a cozinha, né? Geralmente o serviço pesado, a marcenaria, é feita por imigrantes. O americano mesmo não quer fazer. O americano abre uma empresa, contrata um monte de imigrante e vai trabalhar. Ele mesmo não quer botar a mão na massa no serviço pesado. Ele quer trabalhar no escritório, quer trabalhar de vendedor, quer trabalhar em outro tipo de trabalho, um pouco mais qualificado. Então, se você tira o imigrante que topa fazer esse trabalho por um preço mais baixo, para você atrair um americano que já não está querendo fazer esse serviço, você vai ter que pagar mais para ele. Então, isso, obviamente, vai ser repassado para os preços. Então, essa questão da imigração vai levar à inflação nos Estados Unidos, essa questão de expulsar uma leva gigantesca, milhões de imigrantes, como o Trump estava prometendo. Já empossado, ele voltou a repetir isso, então provavelmente a gente não tem por que duvidar que ele vai mesmo fazer, né? E aí, olha só, primeira novidade assim, para o americano médio, para o cidadão comum no governo Trump, foi essa aqui. TikTok anuncia que está de volta ao ar nos Estados Unidos após fala de Trump sobre adiar a proibição. O que acontece? O Trump vai assinar um decreto dando mais 90 dias para ter uma solução para essa rede social. E aí, então, por conta disso, ele pode fazer isso. Foi aprovada uma lei, a lei entrou em vigor, ela foi questionada na justiça, chegou até a Suprema Corte americana e a Suprema Corte manteve a lei do jeito que ela foi aprovada. Então, por isso o TikTok saiu do ar ontem, que era o último dia, 19 de janeiro, dia 20 de janeiro tinha que estar fora do ar. Então ele passou o dia fora do ar e voltou ao ar imediatamente após o Trump tomar posse e já anunciar que ia fazer esse decreto de 90 dias. E nesses 90 dias, aí discute-se o que vai ser feito depois, né? Mas já tem inclusive gente ligada ao Trump dizendo que ele já não vai mais se opor ao fato da empresa ser chinesa. Porque essa era a principal exigência, a empresa não pode ser chinesa. Para continuar funcionando nos Estados Unidos tem que vender para alguém que não seja um país inimigo. Era essa a questão legal que estava envolvida. Agora já estão falando que não, tudo bem ficar com a China, a gente põe uns filtros de proteção lá e fica tudo certo. Já é isso. E por que isso aconteceu? Por que o Trump mudou de ideia? Porque no primeiro mandato dele, ele já fez de tudo para tirar essa rede social do ar nos Estados Unidos. Ele era inimigo dessa rede social. O que mudou de repente? Agora, em 2024, quando o Congresso americano votou, deputados e senadores votaram e foram favoráveis, teve democrata e republicano, praticamente, não foi unânime, mas praticamente teve gente em grande volume dos dois lados. Todo mundo votou a favor. Biden foi lá e sancionou. Aí o Trump chegou e traz de volta. Por quê? Porque ele tem interesse político na ferramenta, obviamente, né? Olha só, Trump torceu o braço e converteu, entre aspas, bilionários do Vale do Silício. Reportagem do José Roberto de Toledo e da Thaís Bilenque. O que eles estão falando aqui? Justamente que o Donald Trump, ele se aliou com as Big Techs, se aliou com as plataformas de mídias sociais, né? E trouxe também o TikTok para essa aliança. Ó, se jogar um jogo do jeito que eu quero, tudo bem, eu deixo você ficar, não interessa se você é chinesa. Por quê? Porque o papo não é patriótico, coisa nenhuma, não é segurança nacional, coisa nenhuma, né? O motivo é justamente porque eles sabem do que é capaz a manipulação do algoritmo, do que isso pode levar, né, para eles, de vantagem para eles. Então, fez uma aliança com todo mundo, impondo, a verdade é essa, porque ele colocou assim a faca no peito de cada um e falou, ou você está comigo ou você está contra mim, não existe neutro, e não queira estar contra mim. Aí o cara ganha a eleição de forma assim, tranquila, sem susto, ganhou no voto popular, ganhou no colégio eleitoral com relativa folga. Aí os caras das empresas falam, ih, ferrou, o cara agora vai virar presidente, vamos ter que capitular. Não, lógico que eu não estou incluindo aí o Elon Musk, que já estava no barco do Trump há mais tempo,
né? Mas durante a campanha mesmo, o dono da Amazon, o Jeff Bezos, ele também capitulou, ele também, enfim, não esboçou nenhum tipo de reação, pelo contrário, porque ele é dono de um dos principais jornais norte-americanos, que é o Washington Post. Quem que é o Jeff Bezos? É o dono da Amazon, é o dono da Prime Video, que você assiste aí no streaming, na sua casa. Esse cara aí. E aí ele também é dono do Washington Post, que é um dos jornais mais respeitados dos Estados Unidos e do mundo. E ele não deixou o jornal fazer um editorial em defesa da candidatura da Kamala Harris, que é tradição nos Estados Unidos, os jornais sempre assumem uma candidatura. Ele não permitiu que isso acontecesse. Então o jornal ficou neutro, por quê? Porque ele já estava pulando no barco do Trump. Depois que o Trump ganhou a eleição, ele doou $1 milhão para a posse do Trump. E aí nessa festa, olha só, líderes de tecnologia, Bezos, Zuckerberg, Pichai, destacam posse de Trump, enfim. Tava todo mundo lá na posse. Tava o dono do Twitter, que vai ser ministrão, né, o Elon Musk. Tava o Zuckerberg da Meta. Tava o dono dessa jossa aqui, o Google, também tava. Tava lá o dono do TikTok, que veio lá da China para poder participar da posse do Trump, porque abraçou a causa. E outros milionários, ou melhor, bilionários da tecnologia americana que também estavam lá na posse. Então tá todo mundo com ele. O que isso quer dizer? Que nós estamos muito ferrados daqui para frente. Pois é. Trump diz em discurso de posse que os Estados Unidos vão retomar o canal do Panamá. Ele já tinha falado isso na campanha, né? Agora tomou posse e falou de novo. E disse que não descartava usar as Forças Armadas, ou seja, declarar uma guerra contra o Panamá para tomar o canal do Panamá, o controle do canal do Panamá. Tudo isso baseado numa fake news exatamente igual a do TikTok. A do TikTok ele falava, não, porque o governo da China pega nossos dados e não sei o que, não pode. E a história e ele falou isso o tempo todo, agora pode, né? Agora tudo bem, agora a gente faz um acordo. E a história do canal do Panamá é a mesma história, não, porque a China está controlando, porque a gente está pagando taxa, os nossos navios americanos estão pagando taxas mais caras. Mentira, não está acontecendo nada disso. O preço é o mesmo para todo mundo, tudo igual. A China não administra nada, ela tem 2 portos que ficam perto do canal do Panamá. Empresas chinesas administram 2 portos, mas não tem nada a ver com o canal do Panamá, só fica perto, inclusive se aproveita do canal do Panamá, o tráfego de navios ali, mas não tem nada a ver com o canal do Panamá. Então inventa uma história do mesmo jeito que lá no passado inventaram que o Iraque tinha arma química e foram lá invadir o Iraque e derrubaram o Saddam Hussein e enforcaram o Saddam Hussein e não tinha arma química nenhuma. Do mesmo jeito, a história sempre é a mesma, tá? Então não duvide que possa vir um conflito armado aí dos Estados Unidos para tomar o canal do Panamá. Tá? Ele não falou dessa vez sobre o Canadá, que ele queria tomar o Canadá. Ele não falou também sobre a Groenlândia, porém ele deixou ali no ar o discurso dele, essa questão do expansionismo, de aumentar o território americano. Então ele voltou a falar aquela história de trocar o nome do Golfo do México para Golfo da América, né? Mas não falou do Canadá e da Groenlândia. Porém já tinha falado dias atrás, né? Então assim, não deve ter mudado. Podemos esperar novidades a esse respeito. Aliás, podemos esperar novidades todos os dias daqui para frente. Pois é. Lula, o que o Lula falou? Não queremos briga, diz Lula, sobre o novo governo de Trump nos Estados Unidos. Claro, né? Ele ia dizer o quê? Vem quente que eu estou fervendo, Trump? Não, né? Óbvio, né? O Lula tem um mínimo de noção, né? Então, assim, ele não será o cara que vai puxar a briga. Mas ela virá. Lamento dizer, Lula, que mesmo não querendo briga, ela virá. Porque o Donald Trump vai fazer 1001 coisas para provocar chefes de Estado, principalmente os de esquerda, os de centro-esquerda. Ele vai provocar e provocar muito, porque isso inflama, melhor dizendo, isso inflama os seguidores dele. Isso faz com que eles fiquem mais oriçados nas redes sociais, mantém a base fervendo, essa briga ideológica. Então ele vai provocar muitas vezes o governo brasileiro enquanto Lula for presidente e ele estiver do lado de lá. Pode esperar que ele vai tentar tumultuar, vai tentar interferir nas eleições aqui no Brasil, de um jeito ou de outro, ou por pronunciamentos, por palavras, ou com ações diretas, porque ele está junto com a galera das Big Techs, né, e a gente já sabe o que esperar dessa galera nas eleições de 2026. Então,
pode esperar que vem chumbo grosso, tá? O período do fim do mundo começa a partir de hoje. A partir de hoje assume o poder um sujeito que defende que se polua o planeta à vontade, que o aquecimento global não existe, que vacina não cura e que os Estados Unidos têm que voltar a ser aquele país que já foi um dia, aquela grande potência global, o grande império mundial que eram os Estados Unidos. Por quê? Porque eles exportavam tudo, tecnologia, produtos fabricados, exportavam cultura através do cinema, através da música. A gente não tinha contato com praticamente outras culturas internacionais. No cinema, um pouquinho do cinema europeu, e olhe lá, quase ninguém via. E hoje a gente assiste até uma série do Cazaquistão, se a gente quiser, né, nas plataformas de streaming. Hoje o mundo está muito mais multicultural, a gente tem acesso a manifestações de cultura do mundo inteiro, então os Estados Unidos não têm mais aquela influência que já tiveram no passado. E economicamente falando também, já não é mais a mesma coisa. Embora ainda seja o país mais rico do mundo, já não é mais a maior economia do mundo. A China já passou, mas mesmo assim a China tem 1,5 bilhão de habitantes, né? Os Estados Unidos têm mais ou menos 350 milhões. Então assim, demorou muito, proporcionalmente falando, para a China atingir esse patamar de maior economia do mundo, porque tem muita gente lá. Mas os Estados Unidos ainda são fortes. Agora, de qualquer maneira, essa hegemonia, essa coisa de que os Estados Unidos são o país a ser seguido pelo mundo inteiro, isso já ficou no passado. E aí a mente doentia do Donald Trump quer trazer de volta essa época. Essa época que é impossível de ser trazida de volta. Mas ele vai se impor, arrumar briga, arrumar confusão, tentar conquistar territórios dos outros países, vai fazer brigas comerciais, muita briga retórica, pode esperar aí um fuzuê nas redes sociais, que é o que a gente pode esperar desse novo mandato do Donald Trump. Tá? E a gente está aqui. Mais uma vez, continuamos na luta. Eu vou voltar para a minha reforma, tem que terminar logo para você poder acompanhar já as mudanças aqui, por enquanto a gente está no meio termo. Valeu, gente, eu fico por aqui, eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política nacional ou internacional. Um abraço, tchau.